Oi pessoal, tudo bom com vocês? Esse é o vídeo aula de Geomorfologia do Brasil, que eu estou gravando muito nas pressas, mas vamos lá. Bom, no Brasil nós temos estruturas geológicas antigas e isso é muito bom para exportação, porque quer dizer que tem alguns minérios e algumas coisas que a gente pode exportar. Então, são terrenos paleozoicos, mesozoicos e cenozoicos. Não precisa decorar isso, é só saber que são estruturas antigas. Aí eu coloquei uma escala geológica para vocês terem um pouquinho de noção de quando mais ou menos são as estruturas geológicas do Brasil, que é paleozoica, mesozoica e cenozoica. E aí a gente tem três principais tipos no Brasil, que são os crátons ou plataformas, que são basicamente áreas antigas, dobramentos antigos, que são orogênicos desgastados. O que são os orogênicos? Eu já falei na última aula alguns exemplos, mas são mais ou menos as montanhas. E também a gente tem as bacias sedimentares, que são a depressão com depósito de sedimento. Agora a gente vai falar as formas do relevo brasileiro. A gente tem três formas do relevo: é depressão, planície e planalto. Mas planície e planalto é um pouco genérico, tem alguns tipos de planalto e alguns tipos de planície. Vamos começar pela depressão então. A depressão ela é formada por erosões, e ela é mais plana que o planalto. Vocês vão ver que o planalto ele não é tão plano quanto a própria palavra quer dizer. E aí é tipo, tem esse buraco aí, mais ou menos. Toda vez que você vê um buraco com áreas mais altas, em volta daí vai ser uma depressão, tá bom? O próximo é o planalto. Eu coloquei uma carinha de triste. Gente, vocês também quando vocês tipo, pensam em depressão, vocês pensam tipo, na depressão doença real? E aí vocês ficam pensando, tipo, meio que a pessoa tá no buraco, aí eu penso, enfim. Daí a gente vai falar agora do planalto. O planalto é irregular, tem descidas abruptas e, como ele é genérico, tem dois tipos, que é a escarpa e a serra. A escarpa é como se fosse um degrau. Então, tem uma área mais alta, uma escarpa e depois a planície. A escarpa é tipo essa transição entre os dois. E a serra, ela é aquela parte toda irregular, só que ela tem morros pontiagudos. Então, e daí ela forma as maiores altitudes do Brasil. Então, as maiores altitudes do Brasil são planaltos e são formados através de processos de erosões. Agora a gente vai falar sobre a planície. A planície também é um termo genérico e tem muito no Brasil. Tem bastante planície no Brasil. Ela é plana, é caracterizada pelo acúmulo recente de sedimentos e na maioria das vezes você vai encontrar, eu não sei se é sempre ou se na maioria das vezes você encontra ela junto com água do mar, rios ou lagos, tá? Então é sempre algum lugar plano e depois aguinha. E depois agora a gente vai falar sobre o tabuleiro. O tabuleiro é o meio que dentro da planície, que tem contato com o oceano, fica no litoral nordestino. Geralmente tem o topo plano, então tá vendo que tem o plano e depois tem essa caída pro oceano? Essa caída é chamada de falésia ou barreira. Essa falésia é um paredão multicolorido trabalhado pelo mar. Isso é mais uma curiosidade mesmo, mas é importante saber sobre a falésia, que é essa caída abrupta, tá bom? Agora a gente vai começar falando sobre o Aziz Absaber, que ele fez umas classificações, acho que são 7, e uma delas não pertence ao Brasil. Ele evidencia bem isso. E aí, vamos começar então por esse que não pertence ao Brasil, que é o Planalto das Guianas. É a maior altitude do Brasil, fica no Pico da Neblina e é formado por planalto cristalino, área serrana, e pelo desgaste do planalto cristalino e da área serrana formam as depressões que lá também tem. Daí a gente entra no Brasil. No Brasil tem o Planalto Atlântico, que fica no norte, que que tem serras e minérios. Planalto Nordestino, superfície aplanada. Planalto Central, fica sobre rochas cristalinas e tem domínio de chapadões. Planalto Meridional, no sul. Planalto do Meio Norte e Planalto Uruguaio Sul-Rio-Grandense. Então a gente vai começar pelo Planalto Meridional. Pensa
meridional, na verdade, está se referindo ao sul. Aí pensa no sul do Brasil. É tipo esse meia bola aí que eu fiz. Isso era para ser o sul do Brasil, tá? No desenho, mas aulas de desenho estão ótimas. E aí a gente vai dividir em três. Da esquerda para a direita, começa pelo basáltico ou vulcânico, que tem terra roxa. No meio tem planalto sedimentar. E mais à direita, planalto cristalino. E aí, agora a gente vai falar sobre grandes bacias sedimentares do Brasil, que é a Amazônica, da Parnaíba, do Paraná e São Francisco. Tem também as pequenas bacias, tem planícies e terras baixas amazônicas, planície do Pantanal, que é recente, e planície costeira, que fica no litoral norte ao sul, que é de Ubatuba. E o desenho que eu tô fazendo agora é um desenho que vocês vão ver bastante agora fazendo, porque a gente vai falar agora das 5 regiões brasileiras, né? Norte, Sul, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E aí, as várzeas não eram para ser essas partes onde estão as árvores. A várzea é o próprio rio, que no caso é o Rio Amazonas. E a várzea, ela sempre inunda na parte das árvores, inunda nas cheias, e aquela parte mais em cima não inunda. Agora a gente vai falar do Jurandir Ross, um cara excepcional na geografia brasileira, um cara demais. E aí ele considera nas suas classificações a estrutura geológica, o clima, o relevo e a ação de agentes externos. Bem mais do que o Aziz Ansari, que ele não considerava tudo isso, ele só considerava algumas coisas para classificar as estruturas geológicas brasileiras. E aí, o Jurandir Ross, ele divide em taxons, tipo, os tipos de estruturas geológicas do Brasil. Então vai ter o primeiro taxon, que é o predominante, que é planalto, planície e depressão, que, lembrando, depressão é formada por processo de erosão. Muito importante isso. Depois o segundo taxon é menos predominantes, que é bacia sedimentar, núcleo cristalino arqueado, cinturões orogênicos, cobertura sedimentar, sobre o embasamento cristalino. E o terceiro taxon é nomenclatura local e regional. Não acredito que isso seja muito importante. Só acho importante que o primeiro taxon é tipo os predominantes, assim, planalto, planície e depressão. Vamos começar falando da depressão, que tem 3 tipos: a periférica, a marginal e interplanáutica. A periférica é que tem contato com estruturas sedimentares e cristalinas. As marginais margeiam bordas de bacias sedimentares esculpidas em estruturas cristalinas. E a interplanáutica, que é a mais importante, são áreas mais baixas em relação aos planaltos que a circundam. Então pensa naquele desenho que eu fiz lá no começo de depressão, que é reto, desce e reto de novo. Então tem uma área mais baixa do que as que circundam, então meio que é a interplanáutica. E a gente vai começar então falando sobre o norte, a região norte. Se a gente fizesse um corte da região norte, como que a gente ia ver as estruturas geológicas de lá? Bom, vamos começar então. Eu deixei assim em branco sem os nomes porque eu acho que fica mais fácil a gente classificar junto, fica mais fácil de ver. Então antes da caneta, você estava vendo que estava uma área mais alta do que o restante? Então é um planalto. E esse é chamado Planalto Residual Norte Amazônico. Ele é fragmentado e tem importantes formações de jazidas minerais ou escudo cristalinos, e tem a Serra dos Carajás. Tá vendo que esse tem uma área mais baixa do que as que circundam? Então é uma depressão. E essa é chamada de depressão marginal norte amazônica. E aí a gente vai pro próximo. Tá vendo que tem tipo aquele desenho que eu fiz da várzea, que eu falei que ia aparecer bastante porque a gente ia trabalhar com os importantes rios do Brasil? Então, nesse caso, esse é o Rio Amazonas. E então a gente vai chamar as áreas mais altas em volta dele de Planalto da Amazônia Oriental. E daí, no Rio Amazonas, a gente vai chamar de Planície do Rio Amazonas. E aí vai ser, no caso, o Rio Amazonas vai ser a nossa várzea, que vai estar sempre inundada. E o Planalto ali da Amazônia Oriental não vai inundar. Tá vendo o próximo que de novo apareceu uma depressão? Que ela tem as áreas mais altas e um buraco embaixo. Então, essa é a depressão marginal sul-amazônica. A depressão marginal sul-amazônica também tem terrenos sedimentares e metamórficos. E por último, a gente vai ter um planalto, que no caso é o Planalto Residual Sul-Amazônico. Percebeu que quando a gente tem uma depressão, normalmente
quase sempre, na verdade, ele é circundado por planalto. Então, se ele tiver uma área mais alta do que ele do lado, com certeza ele será um planalto, tá bom? Vamos agora para o Nordeste. A gente tem o nosso riozinho principal, que no caso é o Rio Parnaíba. E do lado a gente vai ter planaltos e chapadas do Rio Parnaíba. Depois a gente vai ter uma escarpa, que chama Escarpa do Ibiapaba. Juro, minha escarpa ficou muito feia. Ela não é assim, gente. É pra ter formato de degrau. Essa aí ficou parecendo outra coisa. Então, essa é uma escarpa. E, ó, tá vendo? Era pra ser esse formato, gente. Olha que horrível. Depois, tá vendo que tem uma caída? Isso é o quê? Depressão. E no caso é a depressão sertaneja, que vai ter o clima semiárido e vai ser da Caatinga. Vocês já vão entender o porquê. E aí, a depressão sertaneja tem terrenos cristalinos, formação de chapadas e terrenos desgastados e clima semiárido. Depois a gente vai ter o Planalto da Borborema e com essa caída a gente tem o tabuleiro litorâneo. E essa parte aí é do oceano. Depois do tabuleiro tem um oceano. E aí toda a água que evapora para chover bate no tabuleiro. E aí a gente chama de barlavento, que é um vento úmido que vem do oceano. Por isso que aquela depressão é de clima semiárido. Porque toda a chuva que devia cair na depressão não cai por causa do planalto. Entendeu? Espero que vocês entendam que essa parte é bem importante. Agora a gente vai para o centro-oeste e sudeste. E aí eu fiz o desenho e começa lá no lado esquerdo com a planície do Pantanal Mato Grossense. Não é muito importante decorar esse nome, tá? Aí tem o Rio Paraná, que é o nosso principal rio, e em volta dele vai ter o Planalto e Chapadas da bacia do Rio Paraná. Eles são formados por crestas e morros, arenita e basalto, solos férteis e grande potencial hidroelétrico. Isso é muito importante saber, porque o Rio Paraná ele é planáltico. Isso quer dizer que ele tem altas latitudes. Então dá para eles fazerem as hidrelétricas e gerarem energia elétrica, tá bom? Depois a gente vai ter a depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná, que o Tadeu falou muito disso, misericórdia. Que tem terrenos sedimentares com ondulações e jazidas de carvão em Santa Catarina. E depois a gente vai ter planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, que é importante saber que tem terrenos cristalinos, mares de morros e intensa erosão por águas pluviais e fluviais. E por último, a gente tem Oceano Atlântico e é isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as costas. Bom, Tadeu não se aprofundou muito em costas, então eu também não vou me aprofundar. É bom saber que ele tem um processo de erosão diferenciado e ele tem meio que essa formação de degrauzinhos pequenininhos. E basicamente é isso, eu não sei muito o que falar sobre as coisas. Essa foi a nossa videoaula sobre geomorfo do Brasil, eu espero que você tenha gostado e que você vai ver na prova. Até a próxima, tchau!